a gente vai lutar. Milagres acontecem quando a gente vai. Milagres acontecem quando a gente vai lutar. Olá pessoal, eu sou Evandro Júnior e esse é o nosso Gente que Faz. Sabe, empreendedorismo significa buscar sempre soluções, independente das tentativas ou de quantas vezes você tenta e de quantos erros você comete. Você sempre vai chegar a uma solução. E o nosso entrevistado de hoje tem uma experiência vasta com isso. Diga-se de passagem que a sua experiência pessoal em buscar soluções teve um episódio que durou pelo menos 9 dias. Você já pensou o que é soluçar durante 9 dias e buscar solução para isso e no final arranjar uma solução e ser livre desse incômodo? Todo mundo que já passou por soluço sabe o que é isso. Mas não vamos falar de soluço hoje, nós vamos falar de soluções. E nós estamos ao lado de Rogério Vitor Campos. Tudo bem, pastor? Você tá joia? Quando você me contou a história do soluço, Sim. Eu fiquei encantado, né? Na verdade, essa vai ser a nossa segunda entrevista. Sim, verdade. Em que você vai falar sobre isso. Segunda entrevista, mas nós já tivemos algumas experiências juntos, tanto empresariais como espirituais. Uhum. E essa situação do soluço é justamente um episódio espiritual que ocorreu de fato, por causa da situação que eu passava, o grande estresse, e isso tudo implodiu num soluço. Buscando soluções médicas, o médico falou que isso era estresse moderno, então eu fui medicado ao ponto de ficar muito manso, mole, calmo, e ainda não conseguiu resolver, né? Então você já sabe o fim, que eu tive que buscar soluções, além de medicinais, também soluções espirituais. Foi quando eu, de fato, recebi uma cura miraculosa e aí eu consegui desacelerar com essa situação e aceitar a vida de forma mais tranquila, mais calma, com um objetivo mais claro no meu viver. O curioso é que quando você cita assim, o médico deu o diagnóstico de que era um estresse pós-moderno, vamos colocar assim. E isso desencadeou nesse soluço durante 9 dias. Já era fruto dessas tentativas como empreendedor? Não, na verdade não. Naquela época eu fazia direito e me envolvia muito com a questão política, a questão nacionalista. Eu era um jovem que acredita e acreditava no país na época. Então, todas as informações negativas que provinham de jornais, tudo aquilo feria o meu íntimo. Então a gente via a questão econômica muito difícil, via a questão, na época era o FHC com o FMI, então tudo isso me gerava uma ânsia de ver um país melhor, mais independente, um país com crescimento, mas não havia soluções. Então isso tudo pesou sobre mim, né? Eu acho que muitas pessoas também acordam hoje lendo o jornal o Globo, lendo o jornal Folha de São Paulo e assim por diante, Valor Econômico. E isso tudo acaba acarretando em nós um desgaste emocional, sem as pessoas perceberem. Então foi aquela pressão toda do país que inicialmente me trouxe um dano mais psicológico, mais emocional. Então assim, eu consegui depois, com uma experiência extraordinária de cura e libertação, me fazer uma autoanálise. Então eu comecei a direcionar a minha vida de uma forma mais focada, eu tinha o direito todo pela frente, recebi a orientação do meu pai, que ele foi gerente da Coca-Cola, então ele conseguiu trazer uma estabilidade emocional. Falei, olha, por que você se preocupa com tantas essas coisas? Nada disso vai melhorar ou piorar a sua vida, né? Você precisa ter foco, você precisa ser profissional numa determinada área. E aí, com isso, eu até lembrei uma frase de um professor meu, na época que eu fazia auxiliar a contabilidade, curso técnico, e ele disse o seguinte: olha, se você pega muitas informações nos jornais, você acaba sendo profissional de nada. Mas se você pega informação direcionada, você é um profissional naquela área. Você foca na situação. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Na época,
eu acabei largando esses noticiários todos e foquei no meu bem-estar e na minha profissão, que na época eu estava estagiando no GEM Advogados Associados e depois eu tive um futuro brilhante com grandes sócios do meu lado. Né? Hoje a situação ela é outra, até mesmo com a reforma trabalhista, houve uma queda brusca nos novos números de ações, então a gente teve que se adaptar hoje com novos mercados. E o meu pai, como gerente de uma grande multinacional, ele sempre plantou em nós esse desejo de ser um empreendedor. Né? Então isso vem de berço. Bom, eu já ia perguntar e você já soltou e eu acho legal. A busca de soluções, a inquietação e tudo mais. Aí você falou, isso vem de berço. Mas houve um momento em que você se percebeu empreendedor? Se percebeu com essa inquietação? Não, eu tenho que fazer alguma coisa que me gere bem-estar, me gere lucro e me gere uma estabilidade. Houve algum momento em que isso startou na sua vida? O que eu percebo é que desde de jovem eu comecei a fazer alguns cursos da datilografia, cursos de vendas, cursos... Você é do tempo da datilografia? Sou do tempo lá do Telex, né? No Banco do Brasil, quando eu fiz ali o CESAC, teve o CESAC, me parece, se não me falha a memória, e eu tinha que me adaptar com vários cursos, então eu pegava minha bicicletinha, ia para o Senac, ia para o Sesc e ia fazer pequenos cursos. E meu sonho naquela época era arranjar algo que me desse um salário mínimo, porque eram épocas difíceis, nós sabemos muito bem. Contudo, isso tudo veio constituindo uma pessoa. Até que um dia a gente se deparou com cursos mais profissionalizantes, como o Empretec, que é um curso hoje dado pela ONU, onde o Brasil abraçou esse curso, se readaptou com o Sebrae. E nesse curso a gente aprende que nós trabalhamos por 3 motivos. Um é salário, evidentemente, o outro é satisfação pessoal e o outro é poder. Então, o Empretec é um curso de imersão. Sim. No ambiente empreendedor. Né? Sim, e antes de chegar lá, o que aconteceu? Eu tive algumas experiências de ver o meu pai trabalhando em várias empresas. O pai então passou de pedreiro, de dono de padaria, de dono de serraria, de dono de uma série de outros investimentos que eu e os meus irmãos também acabou abraçando essa situação. São quantos irmãos? São 2 irmãos e uma irmã. Então os 2 eles também são empresários hoje. Um é o Júnior, que hoje trabalha no Fogo no Chão, então é uma pessoa notável. O outro é o Marcelo, que está nos Estados Unidos agora. E o que eu faço fazer a junção de todas essas informações e conforme a situação ia aparecendo, eu ia percebendo que eu tinha tato para aquilo. Então, o meu primeiro empreendimento, de fato, foi abrir ali o Bu Café, né, que foi uma livraria ali no centro da cidade, atrás da prefeitura, que era uma junção de espiritualidade com um meio econômico. Comercial. Porque eu tinha passado por uma cura espiritual, então eu achava que eu tinha uma dívida com aquilo. Era um voto também. de gratidão. Sim. Então nós fizemos um Bucafé ali durante 3 a 4 anos, salvo engano, que significa book de livraria, café de cafeteria, mas é book a fé. Então livros que levam à fé. Então dali começou a despertar em mim esse interesse. Então como eu sou contador, eu comecei a trabalhar com a contabilidade, eu arrumei sócios nesse aspecto, então nós temos a contabilidade e fui passando por outros ramos de construção, de arquitetura, de imobiliária, passando aí por gestão de informática. E hoje eu estou muito bem estabilizado na questão da energia solar. Não, você não vai falar ainda, não vai falar ainda. Calma, muita calma nessa hora. Gente, é o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, vamos fazer um intervalo e na volta a gente tem muito mais aqui do lado do Rogério Vitor Campos, experiências que nós tivemos juntos, ele já falou sobre isso, mas nós vamos conhecer alguns empreendimentos, ou algum empreendimento forte, que é tendência de mercado, tendência de inovação, não é? Sim. E algo maravilhoso que é uma solução, eu creio que pode salvar o planeta.
em tese... Pelo menos cooperar, né? Em tese, cooperar com a salvação do planeta. A gente vai falar sobre isso e muito mais no nosso próximo aqui no Gente que Faz.